Vocês me ouvem bem? Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, Luiz, por ter se inscrito para participar do Muitos de Nós. A gente tem Uhum. percebido, dependendo do horário, que as pessoas estão preferindo assistir depois, pelos números do Analytics do YouTube, né? A gente tem visto que realmente são dezenas e dezenas de pessoas que assistem contra a minha vontade depois, porque eu Depois. acho que é muito importante que a gente. A ideia não é que Uhum. Suzana vá entrevistar ninguém. A ideia é que o nosso grupo no mundo se entreviste, e contribua e tire suas curiosidades. Mas vamos ver o que acontece. Mas nós gostamos sempre Uhum. de começar no horário certo e de terminar uma hora depois, porque achamos que uma hora é o tempo enfim, que não cansa ninguém, né? Hoje, por enquanto, nós estamos aqui com a Maria Lúcia, que é coordenadora de inglês e de português da Torre de Babel, Idiomas e Uhum. Culturas, que é a minha empresa há 42 anos, né? Prazer. E de onde surgiu essa ideia de fazer o programa Muitos de Nós para ver o que acontece. E nós temos tido entrevistas ou momentos muito especiais, né? E o Carlos, Uhum. que está em Miami, que sempre é o nosso, está Bem, sempre que Cássio. possível conosco, e o Luiz Henrique, que está em São Paulo e que Uhum. há bastante tempo já se inscreveu, mas a lista é bastante longa e só agora tivemos oportunidade. Eu não conheço o Luiz, nós não conhecemos o Luiz e será um prazer, Uhum. porque algumas das pessoas que foram entrevistadas, Luiz, são pessoas conhecidas nossas de muito tempo, né, do mundo de português como Hum, língua estrangeira, sim. segunda língua e língua de herança. Eu sempre começo, Luiz, antes de você, apesar de termos lido a sua mini bio, você vai se apresentar melhor. Mas eu sempre começo falando um pouco sobre o que eu aprendi, Uhum. o que a Maria Lúcia também apontou da última entrevista. A última foi com a Uhum. Vanessa, uma professora do Rio, que trabalha especificamente com português língua de herança. Eu não tenho nem muito como identificar os pontos mais importantes daquela fala, daquela entrevista, daquele bate-papo, porque foi tão interessante, foi tão diferente, que eu recomendo Uhum. a todos que estão nos assistindo que assistam a essa entrevista, que foi a 23ª. Foi muito interessante e eu acredito que o Carlos também. Carlos, você estava conosco, não é, Carlos? Uhum. Eu acho que uma hora nesse caso foi até pouco, por tanta informação que ela nos trouxe sobre como ela trabalha a questão de português língua de herança, né? Foi Uhum. bem interessante mesmo. E porque, deixa eu só ir admitindo as pessoas, a Galaxy, a Erotildes, que está em Fortaleza, também uma pessoa que nos segue, amiga já há tanto tempo, e também estava na entrevista da Vanessa. Eu comentava, Ero, de como foi legal a entrevista com a Vanessa, uma pessoa que eu também não conhecia. Na Uhum. verdade, eu a conheci na primeira entrevista, eu acho, lá atrás que ela participou. Fecha um pouco o seu som, Ero, que está dando ruído. E ela logo em seguida se inscreveu para ser inscrita, né? Para ser entrevistada. E foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Eu sei que a Ero também falou: "Oh, já acabou, porque português língua de Uhum. herança a gente não tem tantas pessoas que falam sobre isso." E temos conosco também a Mônica Ibre, que é uma das Uhum. pessoas do nosso. Agora sim, Luiz, eu te falo, se você não sabe, nós fazemos um trabalho voluntário, totalmente voluntário, gratuito, com refugiados e imigrantes. São 54 voluntários hoje que ministram aulas de português para refugiados que estão no Brasil, que precisam aprender português para viver com dignidade, conseguir empregos, né? O nosso recorte é a empregabilidade. E é exatamente o que a Torre de Babel faz, Luiz. Ou seja, são aulas individuais, 2 vezes por semana, à distância. Então, de uma certa forma, é um luxo, mas é o que nós queremos oferecer a eles. É um programa que já existe há 5 anos e a Mônica é uma das nossas voluntárias. Dito isto, só para complementar e para ficarmos felizes, no sábado irá uma grande remessa de produtos médicos, de produtos de luvas, de produtos de máscaras, de seringas, fraldas para geriátricas e fraldas para crianças para a Venezuela em um voo da Gol. Uhum. Mônica, muito obrigada pela tua ajuda também. Imagina.
o bom é que irá um voo privado da Gol, oferecido pela Gol, e nós vamos contribuir um pouquinho nesse momento em que, especialmente, nós temos muitos alunos venezuelanos refugiados, né? E que estão. Além disso, nós estamos conseguindo oferecer a eles ajuda psicológica, aos que estão no Brasil, né? Alguns que nos pediram ajuda. Então, esse é o nosso trabalho voluntário. Mas hoje nós estamos aqui na 24ª entrevista do Muitos de Nós, e nós queremos que o Luiz Henrique, que eu chamo de Luiz Barreto, porque foi assim que ficou, mas o Luiz Barreto vai se Sim. apresentar e todos nós, eu inclusive, vamos conhecê-lo. Por favor, Luiz, Uhum. em mais detalhes, apresente-se, fale do seu trabalho. Volto a dizer, no Muitos de Nós não há problema algum em divulgar o seu livro, em divulgar um site, em divulgar o que vocês quiserem, tá? É Muitos de Nós pelo Maravilha. mundo e queremos conhecê-los e saber o que vocês fazem. Luiz, por favor. Legal. Bom, pessoal, vocês me ouvem bem? Tá todo mundo me ouvindo tranquilo? Legal. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado, professora, pelo convite, pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque eu estou na área de TI há 15 anos, 16 anos, e realmente nós não vemos, né, muitas iniciativas. Você tem aqui e ali, né, umas iniciativas, mas você não vê uma grande iniciativa para as pessoas se conhecerem. Agora, recentemente, eu sinto que pós-pandemia, talvez aquele sentimento que a gente ficou, né, isolados, talvez a gente queira ficar mais junto agora, né? Então eu vejo pós-pandemia a gente viu nascer alguns movimentos, né? Então acho que muitos de nós também vem nessa leva de conectar, né, as pessoas voltadas ao play. E como a senhora falou, professora Suzana, que tem play, mas também tem língua de herança e tem muitas outras subjacentes aí, né? Isso, só uma Outras coisinha. áreas. A gente vai ficar te interrompendo, porque é tudo muito Ah, fica informal, tranquilo. Luiz. Você deve ter assistido alguma outra das nossas Sim, sim. entrevistas. Mas antes de mais nada, não me chame de senhora. Por Desculpe. favor, me chame de Eu vou você, nem chamar me de chame todo de. mundo de professor, professor, hein? Não, não precisa Isso nem pode chamar ou de não? professor. É Não? Suzana mesmo. A Ero Tá. sabe como eu sou, todos nós somos muito simples. E a ideia, sabe qual é, Luiz? Eu trabalhei muito tempo, inclusive como diretor internacional da SBS, que você deve ter conhecido, Special Book Sim, sim. Services. E o que acontece é que no universo de inglês, espanhol especialmente, há muitos congressos, há muitos seminários, as pessoas se conhecem mais. Por isso que eu abro o espaço para quem é do mundo de português possa divulgar o seu trabalho, porque não há esses espaços. Aliás, eu quero deixar aqui registrado que nós precisamos nos unir mais. Às vezes, nós somos tão poucos comparando com outras línguas, e a gente se separa por bobagens, não é, Ero? Há momento que você fala assim, mas para que isso? Né? Há espaço para todo mundo. Eu trabalho com isso há 42 anos e eu sei que há Sim. espaço para todo mundo. Então, Luiz, eu sou Suzana, eu sou você, não sou professora, sou professora, mas não Ah, importa, e queremos muito. Agradeço que você esteja aqui conosco. A Ana Cláudia está no Peru. Ana Cláudia, lembrei. Ana Cláudia está no Peru, é porque eu sempre pergunto para Ana Cláudia onde ela está. onde Então, ela está? ela Agora, está no agora Peru. caiu. Está no Peru. Eu vou gravando onde as Vamos lá, pessoas Luiz. Então estão. é você, você. Mas eu vou até conectar, Suzana, o que você falou sobre inglês, porque na verdade eu venho de aula de inglês, né? Eu comecei a dar aula de inglês na China para crianças, num colégio público lá da China. Então, e ali naquele momento, isso é 2002, 2003, naquele momento já tinha muito material, obviamente já tinha muito material de inglês, né? Então, quando eu vou para o PLE, eu volto para o Brasil e começo a dar aula de português para chineses também, né, como língua estrangeira, eu vejo que pô, não tem material nenhum, tem pouquíssimos materiais, né? Quer dizer, e todos nós sabemos, e a Suzana é uma das causadoras dos materiais que tem, né? Uma das autoras dos materiais que tem. Então, mas a gente tem aí muito prazer, bem-vindos à Vinda Brasil, e a gente sabe que é muito limitado, né? E no inglês eu via, nossa, aprendi tanto dando aula de inglês,
tanto, né, dando aula de inglês, que eu adoro ver materiais diferentes, porque a gente aprende muito com os materiais, né? Mais do que a teoria, quando você pega aquele material, todos nós sabemos disso, você aplica, você é capaz de adaptar aqui e ali. Então, e quando eu comecei a me dedicar também a português como língua estrangeira, eu vi a falta de materiais, né? E eu falei, putz, é um pecado, né? E fiquei com isso na minha cabeça, né? E, passar do tempo, você vai melhorando aqui, aqui, ali. Eu falei, putz, eu construo tanto material, porque eu sou obrigado a construir material, né? Então, lá em 2010, eu estava no Colégio de São Bento e nós recebíamos muitos imigrantes chineses, porque justamente está do lado aqui, para quem não é de São Paulo, né? O São Bento, o Largo de São Bento está do lado da 25 de março, então ali na 25 tem muitos imigrantes, né? Então, Inclusive, naquele momento, Luiz, uma visita que eu fiz lá uma vez, há muito tempo, não sei se a Maria Lúcia estava comigo, na secretaria do colégio também estavam várias informações e várias faixas escritas em chinês mesmo, né? No próprio Colégio São sim, Bento, ali, né? O Colégio São Bento fica ali é, onde fica o Mosteiro de São Bento, onde tem as grandes missas cantadas, né? Com os cantos gregorianos. Mas eu queria também, Luiz, te apresentar a Maria Tereza, que também está nos Estados Unidos, também está em Miami. beleza. Muito bem-vinda, Maria Tereza, muito, muito bem-vinda. Tudo bem, Mas, Maria Tereza? Luiz, eu quero que você volte atrás. Eu queria que você falasse para a gente como que você foi, não de uma forma negativa, mas como você foi parar na China? Como que você esteve na China dando aula de inglês para os chinesinhos? Conta aí para a gente. Então, dizem, né, que quando a gente é picado para ser professor, né, por esse negócio de ser professor, você não sai mais, né? E foi o que aconteceu ali comigo, porque, na verdade, meu pai foi para lá trabalhar e eu fui atrás para passar alguns meses só, né? Então, tranquei a faculdade e fui, e acabei gostando, acabei ficando lá mais tempo do que eu previa, né? E daí surgiu a oportunidade, você fala inglês, a gente precisa de um professor para crianças num colégio público. Então, eu dava lá uma aula 2 vezes por semana para criança de 7, 8 anos, mais ou Que ano menos. era isso? Isso foi 2002. Nossa, Isso, lá atrás mesmo. Seu foi pai lá atrás. trabalha para uma multinacional, então? Ou para banco? Ele trabalhava para uma empresa de máquina de papel. Eles Hum, estavam, bom, claro, né, a China começou esse processo de chamar muitos profissionais de fora para que eles então conseguissem, e hoje tem as maiores empresas, né, de máquina de papel, estão lá, né, em termos de cheguei, volume. Luiz. Quando eu trabalhava na SBS como diretora da editora, eu cheguei a imprimir muito na China. Quando eram grandes tiragens, a China imprimia muito bem e, obviamente, com preços muito competitivos. Mas a China era um dos polos, além da Índia, né? Um dos polos. Quando a gente tinha tiragens grandes, o Bem-vindo, não sei se chegou a rodar lá, mas nós fazíamos, imagina, gente, dicionários. Imprimíamos, né? Lá Sim, atrás, né? Era o bom dicionário e velho impresso, né? dicionário. Muito, a gente imprimiu muito na China. Mas que legal, Luiz. E você fazia É, faculdade de quê quando você trancou para ir para a quando, China? quando eu fui, na verdade, eu fazia comunicação voltado para o marketing, né? E, assim, o marketing que hoje você nem usa mais, né? Na verdade, hoje com a internet, eu peguei esse antes, né, antes desse grande boom da internet, de marketing na internet, né? Então ficou voltado para comunicação, né? Mas foi lá que eu comecei a dar esses primeiros passos, né, dando aula, e foi muito interessante, né? Mas para criança realmente é um desafio tremendo, né? Tremendo. Então, sendo bem honesto aqui entre nós, que ninguém nos ouça, eu prometi que nunca mais daria aula depois que eu Não voltei. Eu fala falei, não, isso, porque para isso daqui vai criança ficar no YouTube, Luiz, e são vai ficar horas e horas e horas gravado. de gente assistindo. Mas Vamos, tem gente que tem podem paixão para dar jogar aula, né? para Agora, criança. Não, era um desafio tremendo, muito gostoso, claro. Mas só, depois, só você para vê, no só para final de lembrar, tudo, gente, vocês não precisam ter cerimônia, podem interromper e fazer perguntas do jeito que eu estou fazendo, viu? Não, Luiz já está sabendo que é assim. já sei o esquema. Mas, né, Suzana, no final de tudo, me assustou, claro, mas no final de tudo gostei tanto que eu voltei para a área, né? Depois
eu fui para o português como língua estrangeira, também para chineses, que foi lá no São Bento. Esse projeto do São Bento começou em 2008, de português como língua estrangeira, final de 2008. E porque tinha, e tem ainda, o vice-reitor do São Bento é um padre chinês. Então, como ele é chinês, tem contato ali na comunidade chinesa, então começou-se. Eu entrei lá em 2010, né? E daí, justamente porque sabia falar chinês, né? Então, facilitava principalmente esse pessoal do começo, né? Que não sabia nada de português, alguém que falasse chinês, teoricamente, facilitaria para eles, né? E de Mônica, lá eu pode começo falar, e não Mônica. paro. Pode falar, Mônica. Boa tarde, Luiz. Muito prazer. Eu sou Tudo bem? Mônica e tudo Prazer. bem? Obrigada, muito prazer. Eu sou aqui de São Paulo, tá? Ah, legal, também. Eu, como a Suzana falou, eu participo do projeto, né, do Idioma que Soma, mas eu sou também professora de português há muitos anos, né? E não, não sei bem por que eu já lecionei para inúmeras nacionalidades, mas agora, e quer dizer, eu sei por quê, né? Estão começando a aparecer muitos chineses. Hum. E alguns com inglês, mas alguns também sem inglês nenhum, quer dizer, que falam somente chinês ou mandarim, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se no mosteiro, lá no Colégio São Bento, ainda existem os cursos de português ou eles começaram lá e foram para outro lugar? Então, eu fiquei lá, professor, até 2017. Até Sim, 2017. Logo depois veio a pandemia, né? Então, sim. eu tenho algumas amigas professoras, né? Colegas que continuaram lá, mas logo depois eles encerraram por conta da pandemia. Até onde eu tenho as informações, eles cortaram esses cursos. Era um curso Que eu, que também era PLE, mas também era acesso ao próprio Colégio de São Bento. Então, era certo, um PLE meio falso, vamos dizer assim, num certo entendi, sentido, para esse pessoal que ia entrar no colégio, né? Era um PLE, entendi. mas Era era tipo meio. também de acesso, né, ao Tá. colégio. É Então, não porque era um... só tem hoje aquele instituto, acho que não sei se é Confúcio, como chama aqui em São Paulo, né? O Confúcio, ele é do próprio governo chinês, né? Mas ele leciona em chinês para brasileiros, né? Então, eles pegam professores Sim. lá da China, professores que especialmente estão no começo de carreira e que vêm para cá lecionar durante algum tempo em alguma unidade do Confúcio, né? Lá atrás, em 2000, isso deve ser 2011, 2012, eu dei aula para alguns professores que estavam vindo para cá. Algum desses Ah, tá. Aula professores, né, de estão vindo para cá. chinês. Aula de português Ah, para os de português. chineses. Eles Mas dão aula Nós, de chinês. nós também na Torre de Babel, a primeirinha vez, Luiz, que eles vieram, o Confúcio veio, que foi para a FAP, instalou-se na FAP, o primeirinho grupo professores de chinês que veio também estudou conosco, Luiz, na Torre de Babel. ah, Nós é? demos, nós demos aula de português Sim, para eles também, de fato. Mas existe ainda, Instituto Confúcio, claro, na sim, FAP, tá lá. é forte, né? Enfim, faz como todos esses institutos fazem o papel de divulgar a língua e a cultura, né? Nesse Assim caso como da China, Camões, né? né? Sim. Muito É, obrigada. mas o que foi dito, né, de tem um aumento, né, um aumento Muito de estudantes significativo. significativo. E eu acabei ficando assim sem querer, vamos dizer assim, não planejei, pelo fato de eu ter morado lá, pelo fato de falar chinês, então acabei sendo meio empurrado Sim. para essa parte de chineses, né? Então até hoje eu tenho aula com chineses agora no Tatuapé, também é uma aula de PLE, mas é uma aula de PLE também voltada para colégio, né? Então, Ah, você tem tá. hoje colégios, hoje, que é o caso do Mendel, o Rio Branco também tem bastante chineses, que nós temos lá, são alunos, são trilíngues, né? Estão falando chinês, Sim, sim. chinês, inglês, e estão falando, alguns falam muito bem português já, então são alunos trilíngues, né? Então o desafio, claro,
é colocá-los falando português, em contato com a cultura, com a língua, mas também Para entrar na encaminhá-los escola. a entrar na escola. Quer dizer, então é uma forma um pouco diferente, porque você tem que entrar em termos Entendi, gramaticais, entendi, etc., né? Então, entendi. não tem muito como escapar disso. Então, mistura um pouco, né? Mas, claro, tem os chineses que estão indo para cá a trabalho, né? Daí Muitos, muitos. é outro papo, né? Daí é o nosso play como nós conhecemos, né? Como nós nos Sim, acostumamos, né? sim. Olá, Pagar. Maria Lúcia. Luiz, então, boa tarde, né? Boa tarde. Prazer estar aqui contigo, com Ah, o prazer é todos, meu. né? Com certeza. A sua experiência, então, é apenas com crianças, Luiz, ou você está dando ou já deu aula para adultos também? Enfim, conte um pouquinho sobre essa outra faceta, não é, do português, não só com crianças, que também é um desafio grande, mas com adultos, né? Falando Sim. chinês, enfim. Conte para É, gente um pouco disso. com a colônia chinesa, Maria, foi e é com todos, né? Desde criança até os adultos que trabalham no balcão de loja. Então, já dei aula, muita aula no balcão do Brás, sabe? Na loja Uhum. Sim. dos chineses no Brás e tal. Então, vai com todo mundo, né? Claro, os desafios obviamente, são diferentes, né? E o objetivo deles é diferente, né? Então, os pequenininhos, muitos deles são brasileiros, no sentido que eles nasceram aqui no Brasil, estudaram eventualmente um pouquinho no Brasil e foram para a China serem criados pelos avós e depois voltam com 15 anos de idade. E daí tem que saber falar português, num átimo para fazer as provas, para entrar na faculdade, etc, etc. Então, mas eu peguei, graças a Deus, tenho experiência de pegar assim, idades variadas e também experiências variadas, como nós conversamos, né? Nós falamos há pouco aqui de o pessoal que só fala chinês e o pessoal que fala inglês. Tem muitos chineses que falam espanhol. Começaram, né, lá atrás, na faculdade deles, lá atrás, eles escolheram espanhol. Então, para falar português é muito mais fácil. Então, você tem diferentes tipos aí, vamos dizer assim, de experiência que daí facilita ou dificulta um pouco a experiência deles aqui, o aprendizado deles aqui. Mas o que eu acho mais desafiador, e acho que tenho certeza que todo mundo aqui pegou esse desafio, que é pegar o estilo de aprendizagem do aluno e, a partir dele, ensinar. E apesar de eu ter dado, para compartilhar uma coisa aqui rápida com todos, foi justamente lá na China, né, que quando eu dava aula, você tinha um professor auxiliar, uma professora chinesa, que me auxiliava a dar aula. Então, antes de entrar na aula, por exemplo, os alunos estavam varrendo e organizando a própria sala de aula, né? Eu era muito inexperiente na época, então eu não pensei muito sobre isso naquele momento, né? Mas hoje eu vejo que isso moldava os alunos, a atitude dos alunos quando quando o professor entrava na sala de aula, no caso era eu. Então, eles eram muito participativos, né? Ao passo que aqui no Brasil, naquele momento, eu dava uma aula para a escola, né? Para a escola curricular mesmo, né? Enfim, normal, né? Vamos dizer assim. E quando eu venho para o Brasil, daí dar aula só de play, obviamente que é diferente, né? Aqui no Brasil, que a minha experiência maior no Brasil acaba sendo adolescentes chineses e adultos. Crianças, eu diria que está em terceiro lugar hoje em dia, né? Crianças que eu digo, vamos colocar até 10 anos, 10 anos de idade, vai? Mas o maior desafio para nós, professores, que estão constantemente em contato com os chineses, é justamente como eles aprendem, né? Essa parte eu ficava, antes da minha aula, eu ficava observando a aula de chinês deles. Eu gostava. E a língua chinesa exige, vamos dizer assim, muita repetição. Para você escrever um caractere rápido, de forma legível, rápida, você tem que escrever muito. Então, a forma que eles aprendem, que eles estudam, é diferente. E isso, obviamente, impacta na forma que eles vão estudar português.
Eu lembro de um aluno já mais velho, que inclusive estudava na FAAP, né? E ele queria uma aula particular para pegar melhor. Eu tentava da minha forma, e ele falava, pô, professor, eu quero ficar decorando palavra. Eu falei, não, mas pô, a minha metodologia é melhor, cara. Vem comigo, eu tenho certeza que vai dar certo. Não tem problema, já fiz isso zilhares de vezes. Eu dou muita aula para chinês e falo, putz, eu não quero, eu quero decorar, 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 decorar. Bom, no final de tudo, né, aquilo lá foi uma grande lição para mim, porque no final de tudo ele aprendeu, sim, decorando da forma que ele queria decorar e deu certo. Então, acho que o grande desafio que eu vejo, a grande diferença, né, vamos dizer assim, entre os chineses e as minhas experiências com falantes de espanhol, de italiano, de inglês, assim, mundos totalmente diferentes. E eu acho que o chinês ele traz um desafio, o estudante chinês traz um desafio interessante para nós, que é realmente nós pensarmos a nossa língua e não pressupormos que eles vão saber aquilo lá que nós pensamos que eles vão saber, porque eles não têm a base linguística que nós temos, né? Seja palavras, seja estruturas, né? Então, você tem que voltar muitas casinhas, né? Depois, já que no Brasil, fui fazer uma pós de ensino de línguas e o meu trabalho final foi como sufixos, né, os afixos podem ajudar os alunos chineses a aprender português. Por quê? Porque a estrutura da língua deles é parecida com afixos, de forma geral. Então, você coloca assim, sei lá, uma coisa que é boa. Uma coisa boa é boa de comer, que seria o nosso gostoso. Então, uma coisa boa, comer. Uma melodia bonita, então é boa de ouvir. Então, eles trabalham muito com essa estrutura, né, de o que é para nós são os afixos, né? Então, entender isso começou a me ajudar e ajudar os alunos a como é que nós vamos fazer para que vocês entendam, não a minha maneira, mas a maneira de vocês. E voltar essas casinhas que me fez pensar muito, né? E isso me levou a outras coisas. Mais tarde, por conta de criar materiais que eles precisavam, recentemente, de alguns anos para cá, tem material para asiáticos, né? Focados para asiáticos, né? Mas mesmo assim, para asiáticos, né? São muitos, né? Japoneses, coreanos, a estrutura é totalmente diferente das línguas, então, por mais focados que sejam, eu conseguia fazer consigo fazer, né, uma aula voltada, um material voltado para eles. Daí surgiu o site que hoje eu tenho lá, que é o ensinaroportuguês.com, e a maioria daqueles materiais são materiais que eu fiz para chineses, né, que eu fui treinando, fui mudando aqui, aqui, ali, então eu vejo alguns professores me escrevem ali pelo site e perguntam, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo? E eu vejo que eu pensei aquilo lá e fiz aquele material para chineses. Talvez para um falante de inglês não dê tão certo. E a Luiz, forma é Luiz, diferente, né? faz um favor. É, Claro, claro. eu insisto que vocês têm que divulgar as coisas de vocês. Então, Maria Lúcia e eu já estamos numa certa reta final da nossa carreira, assim. Então, nós queremos que vocês se divulguem, né, Maria Lúcia? Então, Luiz, coloque o seu site aí, por favor, no chat e aproveite para Tá. responder a pergunta de Herô. Ela faz a seguinte pergunta aí no chat. Que expressões ou gírias brasileiras significam um desafio nas aulas? Pô, Herô, eu acho que quase todas, mas isso é muito complexo, né? Mas só uma coisa, a pergunta que não quer calar. Não sei como que vocês ainda não levantaram a mão ou não fizeram essa pergunta. Luiz, você é fluente em chinês, em mandarim? Olha, eu continuo a estudar, né? Não parei de estudar chinês, né? Mas assim, na escala, eles têm as provas de certificação deles, na escala até 6, que eles têm 6 níveis, eu estou no nível 4. Então, eu consigo me comunicar relativamente bem, ler relativamente bem, tá? Mas isso é bom e é ruim, né? Para os Não, falantes mas de eu tenho que, chinês, isso eu é bom tenho e que te ruim. dar os parabéns, porque eu estudei japonês em duas etapas, porque a maioria dos clientes da Torre de Babel são empresas japonesas. Então, em duas Ah, etapas eu tentei.
Mas apesar de eu ter uma certa queda para as línguas, é bastante difícil. Você chega num nível, mas quando você entra nos candis, aí tem que estudar muito, e eu realmente não estudava. Sem estudar, não tem condições, né? Mas parabéns, Luiz, parabéns. Então, se você Essas puder línguas são. responder a pergunta da Airo. Eu vou responder, e eu tenho assim, o que eu achei super interessante, né? Os chineses, eles usam na língua deles, né, obviamente, eles usam muitas expressões e gírias, né? Expressões mesmo. Então, são expressões, como nós temos, né? Que todo mundo sabe o que significa, mas eles usam muito. Então, por incrível que pareça, não é tão difícil para eles entenderem as expressões, desde que eles saibam mais ou menos as palavras. Daí, assim, uma loucura minha, vocês me digam o que vocês acham por aí. A partir do momento que você usa expressões, você é obrigado a usar uma parte da criatividade que, geralmente, com as palavras só você não precisa usar, né? As expressões te levam a pensar de outras formas, né? E eu acho que pelo fato do chinês, da cultura chinesa ter tantas expressões, faz com que eles, pelo menos os que eu tive contato, né, os alunos que eu tive contato, que eu ensinei expressões, que eles não é tão desafiador assim para eles, porque eles conseguem relacionar com alguma deles, tá? Mas as expressões, falando assim nominalmente, as que foram mais e que são mais difíceis, é quando tem alguma coisa que é culturalmente brasileira. Por exemplo, a rapadura é doce, mas bom, o que é rapadura? Daí não tem uma rapadura chinesa, vamos dizer assim, ou coisas ligadas ao futebol, né? Falando aí Copa do Mundo, né? Eles não têm essa coisa de futebol, né? Então, para eles entenderem algumas coisas de futebol sozinho, então é comum apresentar uma expressão futebolística e eles vão olhar, então parece aquela lá chinesa. E eu não sou nenhum especialista em expressões chinesas, né? Então, para mim, putz, eu pego, eu leio, putz, deve ser. Aí você procura lá o significado melhor, deve ser algo assim. Mas eu diria que as mais difíceis são as expressões que têm alguma coisa de cultura, né? Mas isso até me faz pensar em outros desafios, né? Que eu comentei de os desafios chineses, né? Que a parte auditiva deles é um desafio muito grande. Nós comemos muitas letras, né? Daí quando a gente vai ensinar, não, você está bem. Ninguém fala você está bem na vida real, não é verdade? Então, quando eles vão para a rua, você está bem? Mas o que significa? Né? Aquele desafio que a gente vê constantemente e que existe, que é meio que obrigado a existir, vamos dizer assim, entre os livros didáticos, os novos livros que nós usamos e a adaptação que nós precisamos fazer em aula, né? Enfim, todo esse desafio para chineses é muito legal, porque obriga, realmente, como eu falei, para mim me obrigou e continua me obrigando a voltar várias casinhas, né, para dar uma aula de Margot, português. a Margot está com o dedinho levantado, Margot. Tá. Quando você conseguir ativar o teu áudio, você volta então. Vamos continuando então, Luiz. E você, assim, fluente na fala, você, Luiz, nível 4 de 6, também na escrita, Luiz, porque haja, viu? Você É, estuda. a, Mais uma coisa, duas coisas, essa e outra. Quando você voltou para o Brasil, né, depois de ter essa parte que você lecionou em inglês lá para os pequenininhos, quando você voltou para a comunicação ou você foi para letras? Para onde o que você fez? eu fui acabar, faltava um ano e meio na de comunicação, então eu finalizei. Ah, eu fazia na FAAP, né? Até naquele tempo eu tentei transferir, né? Mas a FAAP ainda não tinha um acordo, né? Com Confúcio, enfim. Então não consegui transferir na época para estudar lá na China. Então quando eu voltei eu acabei. E depois eu fui fazer essa pós de ensino de língua. E daí, quando eu já estava no Mas a meio, pós vamos foi dizer na assim, né? China? Não, a pós foi aqui. A pós Foi foi aqui. aqui.
Pronto, Margot agora está com o microfone. Boa tarde a todos. Desculpe o meu atraso, eu tive problemas aqui com a conexão de internet, mas nesse pouco tempo que eu entrei, quase tudo que eu tinha pensado em perguntar, acho que vocês perguntaram e foi respondido pelo Luiz. Mas, Luiz, eu tenho uma outra curiosidade. Tem, assim, algum erro recorrente que você observa nos seus alunos chineses durante o aprendizado do português? Sim, tem um erro que todos cometem. Se me permite, Margot, vou até separar em alguns erros. Primeiro, esse primeiro eu não vou classificar como erro, é um desafio que é da língua deles, né? Eles não têm conjugação verbal, a língua chinesa não tem conjugação verbal. Então, aquela famosa linha do tempo, isso me custou, eu falo por mim, para mim me custou entender isso, que as línguas têm linhas do tempo diferentes, né? Concepção de tempo difere uma da outra. Então, pelo fato deles não terem a conjugação verbal, o ensinar a conjugação verbal no sentido de, olha, eu entendo que existe, eu não sei mudar, mas eu entendo que existe a conjugação verbal, esse é o primeiro grande desafio de um chinês. E daí eu estou falando do chinês, especificamente, que não fala nem outra língua qualquer, não fala o inglês, por exemplo. Que o inglês, pelo menos, por mais que seja diferente do português, pelo menos eles também conjugam o verbo, né? Então, quando vem um chinês e fala, eu não sei falar nada, só sei falar a minha língua local e mandarim, então eles não sabem conjugar verbo. Então, para eles aceitarem isso, demora, dependendo do chinês, demora algum tempo. E depois disso, a acertar a conjugação verbal, demora mais algum tempo, né? Então, esse é o primeiro grande desafio. É o segundo desafio, preposição, conjunções. Não tem, eles têm um negócio que se chama coverbo, né? Que é uma preposição, mas também funciona como verbo. E às vezes é uma preposição, nós traduziríamos como verbo. Então, esses coverbos que eles têm aí, não existe, né, em português, ou é verbo ou não é, né? Então, para eles conseguirem usar verbo com preposição e as conjunções, é um grande desafio. Então, aí eles, a partir do momento que eles entendem isso, vai mais fácil, né? E claro, de pronúncia, Margot. De pronúncia, eles têm sons que nós não temos e vice-versa. Então, BP, TD, VB, enfim, e por aí vai. Alguns aí são grandes desafios que você tem que focar, né, com eles. Assim como em outras línguas, para e vamos estudar só isso. Tio, né? O tio é terrível. O tio é terrível, né? Para qualquer não falante de português, o tio é um pesadelo. Então, para falantes de chinês, também é um pesadelo, tio, né? Então, você tem que parar para focar. Então, esses desafios meio que você espera, né? Quando vem um aluno chinês para mim, eu não, você faz o teste, a conversa, etc., para saber como é que eles estão, né, em relação a línguas, mas esses aí são meio recorrentes, né? Mas, se vocês me permitem aprofundar um pouquinho só, Margot, essa resposta, né, acho que tem um outro desafio, que é um desafio que eu acredito que todo mundo deve passar, né? Que é qual é a conexão desse aluno com a cultura, com o país, né? E qual é o conhecimento deles, né? Geralmente o conhecimento deles do Brasil é pouquíssimo. Eu lembro de de um chinês, quando eu morava lá, falava do Pelé. E o Pelé já tinha parado de jogar há 40 anos. Então, eles conhecem muito pouco do Brasil de forma geral, né? E como a colônia chinesa vem aumentando com o tempo, né? E atualmente, né, é maior do que quando eu comecei a trabalhar com eles lá em 2010. Então, a tendência é que eles fiquem mais fechados. E com isso, eles não se expõem à língua, não se expõem acima disso tudo, não se expõem à cultura, né? Então, isso traz grandes consequências para o estudo deles, né? Então, eu acho que esse desafio cultural é muito grande. É muito grande. Luiz, Eu acho que é o a maior de gente, todos. a gente tem sentido muito isso, tentando entrar nas empresas chinesas, para que o nosso público da Torre de Babel, estou falando agora, né? São empresas, na verdade, é português para o mundo dos negócios, e para as familiares, aí é outra história. Mas, enfim,
O que a gente percebe também é a questão do fuso horário, né, Luiz? Muitos desses funcionários que estão aqui trabalham diretamente com a China, trabalham de dia e depois à noite tem que continuar, muitos deles, entre aspas, a trabalhar, porque tem a questão do fuso. Então não há tempo, e estão muito cansados, né? Não há muito tempo para eles. Então, de uma certa forma, isso também faz com que eles se fechem na comunidade deles, porque se sentem, obviamente, confortáveis falando chinês. Nos bairros onde estão esses grandes escritórios aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, cresceu o número, por exemplo, de restaurantes chineses, né, onde eles podem ir almoçar, porque vivem naquela comunidade. Na Bahia, por exemplo, em condomínios, há condomínios onde moram esses funcionários, essas pessoas chinesas, e ficam naquele condomínio onde todo mundo, ou muita gente fala chinês, onde eles se sentem seguros, e hoje em dia a gente precisa admitir que o Brasil não é exatamente um país muito fácil em termos de segurança, né? Então, a gente percebe e pelo fato de o português ser tão difícil, comparado com o chinês, né? Então, para eles aprenderem, e de repente vão ficar no Brasil 2 anos, vão voltar para a China, ou vão para um outro país, ou vão ficar dois, mais dois, e tem que, né? Então, sim, Mônica, vem muitos chineses, mas não é dito que vá ampliar o mundo do ensino de português como língua estrangeira para quem vem a negócios. Não é dito Hum. por essa. Me corrija, Luiz, se eu estiver errada. Era originalmente com os japoneses, há 30 e tantos anos atrás, 40, quando nós entramos nas empresas japonesas, era parecido, né? Ninguém falava inglês, praticamente o inglês dos japoneses era muito precário, né? Mesmo dos altos executivos. Agora tudo mudou, né? Viajam Hum. muito, estudam fora, fazem universidade, mestrado, doutorado. Então, os japoneses que vêm agora já são muito diferentes. Eu vejo, posso estar equivocada, que isso vai acontecer com alguns chineses também. Mas, por enquanto, se fecham naquela comunidade e eu entendo. Me corrija, Luiz, se eu estiver errado. Claro, eu não vi aí dos japoneses, né? Eu não consigo comparativamente, né? Eu não posso fazer essa comparação, mas o que eu vejo dos chineses, que para mim é uma, é muito evidente, em pouco tempo, né? De 2010 para cá, é que a tendência realmente é que eles estão cada vez mais fechados, né? E a parte de segurança, por exemplo, é uma coisa que influencia muitíssimo, né? A isso. E além disso, tem uma outra coisa que é de geração. Quando eu comecei lá atrás, então 2010, eu dava aula para adolescentes ali, era um pessoal que era nascido em 95. Agora eu estou com uma turma também que tem vai entre 10 e 15 anos, então eles são de outra geração, já é 2015 e alguma coisa assim. E isso faz com que eles foram criados de outra forma, eles foram criados com outra tecnologia, as expectativas são diferentes, e também tem um pouco aí esse desafio, muitos deles aqui são brasileiros, no sentido que nasceram aqui, mas não falam bem português, estão aqui meio obrigados, foram criados pela avó, o maior desafio aí, talvez não seja nem tanto o linguístico, que obviamente existe, mas é totalmente a gente consegue passar, mas também essa parte cultural e da situação que eles se encontram aqui, que é muito peculiar aí em relação às outras culturas, né? Até em relação mesmo a refugiados, né? Porque os refugiados trabalhando com sírios, eles vêm, se mudam para cá, eles estão com o pensamento de construir a vida aqui, né? É um pouco diferente. Eu vejo que a comunidade chinesa, nem todos estão aqui para construir uma vida aqui, né? Para fazer aqui, estão aqui, vão ficar aqui, daqui a pouco, se tiver outra coisa melhor, voltam para lá ou vão para outro lugar e tal. Então, A gente, é uma coisa um a gente pouco sente diferente, isso né? completamente diferente. Muitos refugiados não têm como sair daqui, não tem, ou podem até sair para outros países que os acolham, mas não tem o afegão. Muitas vezes, certas mulheres afegãs, dependendo da profissão, não tem como voltar para o Afeganistão, né?
voltou, morreu. Não tem, né? Não tem. Não tem Então, opção, né? é realmente completamente diferente, né, Luiz? Eles vêm para construir a vida aqui, muito agradecidos pelo Brasil ser um país que acolhe, né? Um país que é generoso em vistos humanitários, então, mas vêm para construir e felizes Hum. por terem a oportunidade. Esses outros, às vezes, né, podem voltar para a China ou podem, de repente, ir para os outros países, né, fazer a vida. Não é dito, tem essa liberdade de ir e vir, né, Luiz? E isso, Suzana, que você está falando, é interessante porque leva para a maior pedagogia de todos, que é a motivação, né? Por qual motivo você estuda, né? Então, quando a pessoa sabe por que está estudando, isso eu vi dando aula para alguns refugiados aqui em São Paulo, né? É que como eles queriam, tudo ficava mais fácil. Como eles estavam muito afim de dar certo aqui no Brasil, o professor é só um detalhezinho, porque eles vão conseguir de qualquer forma, né? Ao passo que quando o aluno não tem tanta motivação, está um pouco obrigado, você pode colocar o papa enfim, da metodologia que vai É. dar errado, não vai dar tão Ho- certo, pelo menos, né? Hoje, inclusive, para a gente é um dia de muita felicidade, porque saiu o resultado do CELP-Brás e nós tivemos o Bom, privilégio de ter a FAP nos oferecendo gratuitamente algumas inscrições de refugiados, e tanto no anterior, de outubro, quanto nesse agora aplicado em abril. E hoje saiu o resultado e nós tínhamos três alunos, não, um refugiado e dois alunos da Torre de Babel, que chegaram, conseguiram o nível bem, mais, bastante alto. Inclusive, uma é muito interessante, a gente precisa falar sobre isso. É uma aluna boliviana, né, Maria Lúcia? Uma aluna boliviana que veio naquele esquema que todos nós sabemos de quase que semi-escravidão no Brás, né, Luiz? Onde tem uhum. aquelas, sei lá, bom, enfim, aquelas oficinas de costura que são às vezes os Bem próprios colocado. bolivianos que trazem seus compatriotas para trabalharem num esquema terrível, né, Luiz? Chegaram até nós, o Centro do Imigrante nos indicou essa família, nós começamos a dar aula para. Elas conseguiram sair desse esquema complicado de costura, conseguiram ir para um abrigo, do abrigo conseguiram alugar um apartamento. A Maria Lúcia e o marido ajudaram muito nessa fase de se organizar um apartamento para elas. E hoje nós tivemos o privilégio de saber que uma delas conseguiu o nível intermediário, né, Maria Lúcia? Ela vai continuar para tentar os próximos níveis, mas é muito importante porque, além do mais, ela vai conseguir se inscrever, aplicar para a cidadania, como aconteceu em outubro com outros três refugiados nossos. Esses sim chegaram um até o Uhum. nível avançado e já estão no processo de cidadania e de validar o seu diploma de engenheiro. Então, hoje é um dia de festa para a gente, porque a cada Sim. uma pessoa que a gente consegue ajudar nesse nível, né, Luiz? Maravilha. Uma delas já é funcionária do Hospital AC Camargo, aqui em São Paulo, Uhum. então aí a vida já floresce, né? Já. Você queria falar, Maria Lúcia? Não, não, só para assim confirmar isso tudo, né? Uma felicidade gigante que tivemos hoje, porque foi com bastante esforço que essa aluna conseguiu chegar onde ela chegou, né? E com a ajuda de todos os professores, que todos foram super importantes, né? Nesse processo aí. E a gente sabe o quão difícil é esse exame, né, Luiz? Ah, é tremendamente desafiador e isso É. até pegando essa parte do CELP, preparando alguns alunos chineses, o maior desafio às vezes não é nem tanto a língua em si, mas a cultura, a forma com que é cobrado o CELP, né, que eles não estão acostumados. Essa forma é transversal, é muito desafiadora para tanto para ensiná-los quanto para eles fazerem a prova. Então, é mais comum ver um chinês ou não conseguindo atingir um nível ou atingindo aquele nível mais para eles chegarem um nível mais alto requer um esforço por parte deles muito grande. E É um também tem um pouco exame, a ver com a forma, né? é um exame muito difícil para brasileiros, Luiz, vamos ser honestos.
para muitos brasileiros, né? Então, Ah, e tudo bem, não existe outro, por enquanto, oficial, temos que ir com esse. Mas é vai com voltado esse. muito mais para academia, enfim. Mas temos que ir com esse, né? Só para lembrar, nós temos 10 minutos. Quando nós começamos, nós já avisamos o Luiz que a gente gosta de manter aquela 1 hora mesmo para não ficar. Então, se vocês tiverem perguntas, façam-nas agora, porque Suzana, a Sandra perguntou aqui, perguntou sobre o livro voltado para o ensino de português, né, português para chineses. Sandra, lá no tempo do São Bento, fala no tempo de São Bento, porque são 9 anos aí que eu saí de lá, eu fiz um livro junto com um colega meu, Edmir, a gente fez um livro para aquele contexto de chineses. Então, aquele livro tá meio feito, foi muito usado lá até 2000 e, sei lá, 2019, não sei. Até depois que eu saí lá foi usado lá, mas foi feito para um contexto de adolescentes. Não sei se para você seria legal esse livro. Se for, só entrar em contato comigo que eu te envio. Tem lá os seus percalços lá, mas eu te explico, eu acho que pode ser põe, útil, aí põe, põe, dependendo põe do o teu contexto, e-mail pode ser no útil. chat. Põe o teu e-mail no chat. Eu Muito estou bem. abrindo o chat para aparecer depois para as pessoas que assistem depois, né? Ok. Mais alguma pergunta além dessa que Aqui, ó. estava? É Luiz, arroba, eu vou repetir também para as pessoas, Luiz, arroba, ensinarportuguês.com. É isso Luiz, aí. com Z, arroba, Entendi. ensinarportuguês.com. Essa é a ideia, que vocês fiquem em contato depois também. Mais alguma pergunta que vocês... vai lá. Ok, Mônica. Tem. Luiz, fora esse material que você disse que foi mais destinado para o público adolescente, que material que você tem usado hoje em dia especificamente com os alunos chineses? Mônica, eu construo muito material. Então, grande parte daquele material que tem no site Ensinar Português, ele foi feito para chineses. A grande diferença é que o que eu disponibilizo no Ensinar Português, ele não é necessariamente bilíngue, né? Alguns tem um livro que eu estou usando atualmente com uma aluna chinesa, a Suzana falou da Bahia, essa aluna está na Bahia, numa empresa chinesa lá na Bahia, que ela usa um que é a professora, é uma professora chinesa, esqueci o nome dela, acho que é A Yuan, enfim, que ela fez português para chineses. E é muito bilíngue. Assim, o que significa falar? Tradução. Repete, Esse eu conheço, é um livro todo com é, traduções. com toda tradução. É um livro que limita Isso, um pouco, né? Mas eu isso, sinto que os alunos chineses, eles se sentem seguros com isso, porque eles estão num terreno que eles mais ou menos conhecem, né? Então, esse é o que mais tem dado certo, justamente por ser bilíngue, né? entendi. Daí, nesse pedaço que é um A1, A2, legal. Acho que é um livro que dá certo para dar essa segurança para eles. Saiu disso, honestamente, dependendo do chinês, você vai usando um material só em português e geralmente dá certo, né? O que acontece é que alguns chineses, né, ficam muito dependentes da própria língua para Da alcançar. tradução. Principalmente É quando terrível. você, com livros só em português, quando entra a história toda dos tempos verbais, ou quando mudam as conjugações, aí dá um nó na cabeça, né? Exato. Depois, quando começa, por exemplo, pretérito perfeito e imperfeito, Ah, já acabou o mundo, esquece. porque como é que você tem dois passados? Não, não, já o passado já é complicado. Agora, dois não me fale nisso, né? Estamos falando do indicativo só, hein? A Não, gente não, nem está não, não entrando em muitos complica. detalhes, né? Não complica, não Né? complica. Ana Cláudia, Não pode falar, Ana complica. Cláudia. Mas é isso. Lembrando que a Ana Cláudia está no Peru, né? Oi, Nicole. Verdade. Bom, Luiz, minha pergunta é: você, além de ensinar português para estrangeiro,
Você também já teve experiência de ensinar português para nativos, para brasileiros mesmo? Apenas como aula de reforço. Então, são assim, aulas para o pessoal que está no colégio, nessa faixa etária de adolescência, né? Aulas de reforço, sim. E É você vê interessante, alguma, Nathan. ok, desculpa. E você vê alguma diferença entre ensinar a língua portuguesa para nativos e ensinar para quem é estrangeiro? Ah, sim. Sim. Assim, eu falo que eu gosto de dar aula para os chineses justamente porque é tão diferente que faz você repensar a sua língua. Então, algumas premissas que nós temos, e temos que ter, obviamente, quando a gente dá aula de português para brasileiros ou para falantes de espanhol, para línguas, né, latinas e tal, algumas premissas a gente tem que presumir que elas não existem para quem fala línguas tão distantes, né, como os chineses, japoneses, coreanos. Essas premissas não existem. Então, você rever essas premissas é muito interessante porque é muito difícil a gente se livrar delas, né? E até culturalmente também, né? Culturalmente, se você vai dar um exemplo que não necessariamente o chinês sabe, mas vou dar você conhece o Elvis, exemplo clássico, você conhece Elvis Presley? Você conhece, o italiano conhece, o americano conhece, o chinês não conhece. Então, exemplo bobo, mas acontece e aconteceu comigo diversas vezes. Inclusive, hoje eu tenho um aluno chamado Elvis. Ele não sabia quem era o Elvis. Então, chinês, né? Já Então, Elvis. a brincadeira do já Elvis, para eles não faz sentido. Então, eu acho que sim, Ana. Para mim, assim, eu não dou muita aula para brasileiros, sempre são coisas pontuais, né? Mas eu acho tão interessante dar aula para os brasileiros a partir desse contraste, porque é mais fácil para dar exemplos, para trazer paralelos, ao passo que para os chineses esses paralelos precisam ser muito muito bem pensados antes de serem ditos, né, explicitados, etc. E eu acredito Muito que bem. para peruanos, etc., deve ser mais ou menos assim também, né? Alguns desafios totalmente Sim, específicos, Muito bem, sim, gente. é verdade. né? Estamos nos aproximando do fim. Eu queria falar para vocês do fim desse momento. Sempre passa rápido porque sempre trazemos coisas novas e essa tão atual, né? Mas eu queria falar para vocês que o nosso próximo encontro do Muitos de Nós vai ser só no dia 5 de agosto, às 18 horas. É o 25º encontro. Olha, já vamos em 25, gente. Ana Madeira, ela trabalha com português para estrangeiros desde 2011 e desde 2024 trabalha também com português como língua de acolhimento. Então, vai vir muito ao encontro do nosso trabalho voluntário, né? Para quem é. Ela morou na Holanda, trabalhou com PLE e PLH na Holanda, então vai ser bastante interessante também ouvi-la. Ela também trabalha com a preparação para o CELPE-Brás. Ana Madeira mora no Rio Grande do Sul, então vamos vir com o sotaque gostoso do Rio Grande do Sul. Eu quero muito te agradecer, Luiz. Foi um prazer te conhecer. Como você está em São Paulo, assim como todos que estão em São Paulo, venha tomar um café conosco. Nós estamos na Avenida Paulista, bem em frente ao Clube Homes. Não estamos sempre lá, mas normalmente vamos às segundas ou terças ao escritório. Então, será um prazer recebê-lo e continuar essa nossa conversa, Luiz, se você um dia tiver a Eu oportunidade agradeço. de vir tomar um café conosco. E eu quero agradecer, e vocês também, quando estiverem em São Paulo, né? Porque, por enquanto, não podemos nem sentir o cheirinho de um café online, ainda não. Em breve, talvez, mas Ainda. ainda não. Mas muito obrigada a todos por terem estado conosco, os fiéis escudeiros que vêm sempre, os que nem sempre vêm, mas estejam conosco nos próximos. Em breve, essa nossa fala, esse nosso encontro, Luiz, se você quiser divulgá-lo, divulgar o seu Vou sim. trabalho, estará no YouTube entre hoje à noite e amanhã, tá bom? Maravilha. Eu Obrigada, divulgarei com pessoas. certeza. Muito obrigada. Um beijo. Muito Obrigado, pessoal. prazer. Obrigada. Tchau. Prazer conhecer Tchau. Muito vocês. prazer, Até. Luiz. Prazer, Prazer. Luiz. Prazer é meu. Muito obrigada. Tchau. Muito Agradeço, prazer. pessoal. Tchau, Boa noite tchau. aí. Tchau.